Bom, eu estou recebendo aqui no estúdio hoje, eu tenho o prazer de receber o Dr. Gustavo Bernardo, ele que é pneumologista pediátrico, e nós vamos falar de vários assuntos, vai ficar comigo até o programa, ele vai substituir a Lecoga, minha parceira de hoje. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Gica, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui, adorei o convite, vamos conversar um pouquinho, vou ter que substituir ali a Lecoga. Mas vamos lá, acho que vai ser um papo bem legal. Que legal, eu soube que também é ouvinte, né, e a gente fica muito feliz, doutor Gustavo. E o assunto que a gente trouxe hoje como pauta, os perigos da exposição à fumaça. A gente leva em conta, né, a notícia de que a fumaça das queimadas da Amazônia, do Pantanal, que a gente está acompanhando, inclusive hoje repercutiu no New York Times, eu estava lendo, né, no Instagram, realmente a situação está tão complicada aqui no Brasil que já extrapolou aí o noticiário. E a gente acompanha que tem chegado, né, toda essa fumaça aqui na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essa névoa, inclusive, que a gente vê no tempo, tem a ver. Mas ela tá longe, o Coutinho falou agora há pouco aqui no Multiverso, que ela não chega tão perto a ponto de prejudicar a nossa saúde, mas o doutor aqui é você. Então nos explique. Então assim, Gica, a gente já vive numa região que tem toda a questão do carvão, toda a pirita, toda essa questão ambiental de muito tempo. Então, quando a gente tem um acréscimo que seja de algo talvez até irrelevante do ponto de vista de ser tão alto assim, uma coisinha muito pequena pode interferir. Para pacientes que eles já têm esses quadros respiratórios, a tendência é o quê? Quando a gente tem alguma descompensação, seja de um quadro viral, seja de um alérgeno, como a poeira como a fumaça principalmente a gente pode ter uma descompensação desse quadro e esse paciente começar a fazer crise de asma, crise de rinite, fazer sintomas respiratórios típicos dessa época do ano. A fumaça em si, ela é um problema, claro, mas a gente tem outros exemplos de alérgenos, né? Como agora a gente começa a época da primavera e aí vem o pólen, enfim. Mas o grande problema da fumaça, aí a gente entra na poluição, fumaça de cigarro, tabagismo passivo. Sim. É algo extremamente importante, é algo que tem que ser sempre citado também. Hoje o uso de vape, né? Hoje está muito difundido, chegou até a ser especulado uma regulamentação disso, do vape ser regularizado, e é algo que a Sociedade Brasileira de Pneumologia é totalmente contrária, porque é um risco tanto para as crianças quanto para os adultos. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, tá? Não necessariamente a gente não vai conseguir enxergar essa névoa, essa fumaça toda que vem lá de longe, mas um pouquinho que ela já interfere já leva a muitos sintomas em pacientes respiratórios. Você falou bem, né? Nós estamos numa região por conta da questão do carvão, né? Que influencia na poluição. E essa fumaça, ela acaba também exacerbando isso, né? E também alterando o clima, porque você acaba botando uma tampa numa panela. E daí o ar não circula, né, doutor? Sem dúvida. E a troca de umidade mesmo, né? A gente tem essa troca de temperatura que às vezes não é nem a mudança na temperatura, no grau, mas sim na umidade. Então, às vezes o tempo tá mais seco, tá mais úmido, e essa capa que a gente diz dessa fumaça, ela pode deixar o ar muito seco. E esse ar mais seco tende também a gerar mais sintomas, principalmente sintoma de rinite. Então, tudo influencia. Não dá pra gente descartar porque é lá em cima que não vai nos incomodar, não, incomoda. Sim, existe qual é o parâmetro, não sei se vai saber falar agora, de umidade que seria ideal sempre pra gente? Isso varia muito, tá? Depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que até se adapta com tempo seco, por exemplo, eu tenho pacientes que vieram de Goiás, de Brasília, que eles vêm para cá e ficam piores, e a gente pensa, nossa, lá é tão seco, como é que eles acabam, mas eles se adaptaram, né? O nosso corpo, ele vai se adaptando. Inclusive eu tenho uma paciente que me mandou mensagem essa semana dizendo que estava indo para São Paulo, perguntando o que eu posso fazer para os meus filhos com essa exposição, né? O que a gente vai fazer? Posso ir? Falei, olha, não tem muito o que fazer, se tu não precisa ir, não vai. Esse é o quadro principal, porque lá realmente a gente está tendo uma fumaça muito importante. Então, pacientes asmáticos, pacientes com um quadro um pouquinho pior, se eles tiverem essa exposição, vai desencadear a crise, mesmo usando a medicação regular. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que ir para lá. Aí vai ter que seguir a medicação, às vezes fazer algum ajuste até na medicação, talvez aumentar um pouco, enfim.
E evitar essa exposição ao máximo, né? Deixar a casa mais fechada, tomar bastante líquido, deixar a via aérea mais úmida. Isso é importante. Ao contrário do que as pessoas pensam, nesse caso tem que fechar, não tem que arejar, nós temos que fechar. Aí fechando também outros problemas podem vir. Outra coisa que é importante, por exemplo, fechei a casa, tá muito quente, vou ligar o ar-condicionado. Às vezes usa um umidificador, ou mesmo muitos hoje já tem o umidificador de própria função. Então isso já ajuda. Mas claro, né? Tem aquela coisa, né? Tapa a cabeça e descobre os pés, né? Então a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Exatamente. Você deu vários exemplos aí de exposição à fumaça, mas a gente vai focar um pouquinho nesse começo a questão da fumaça de fogo, queimada. Aqui na nossa região a gente não tem tanto ainda, né? Ainda bem. Né? Mas temos esse contexto todo do histórico, do carvão e tal. Mas de qualquer forma tem incêndios, assim, tem um fogo que pega. Qual é o perigo de uma pessoa chegar perto desse fogo, desse lugar que está queimando? É muito perigoso pelo fato da inalação, né? Primeiro que tem a questão calórica, né? O paciente que ele entra em contato com esse fogo, o calor está muito intenso, a gente pode ter queimadura de via aérea, isso é extremamente grave. Além disso, aí tem a questão da própria fumaça, né? A inalação da fumaça, ela faz com que a troca dos gases que a gente tem, oxigênio, CO2, não seja feita da maneira correta, e esse paciente pode fazer uma intoxicação por CO2 e isso pode levar até ao óbito. Então é muito importante que as pessoas tenham conscientização que é inevitável que a gente fique longe de exposição a esse tipo de local, né? Incêndios, esses fogos de mata, enfim, quanto mais a gente conseguir ficar longe, melhor. Sim, a gente teve, estávamos falando aqui no intervalo, que tem um caso emblemático no Brasil, uma tragédia mundial, que foi o caso da Boate Kiss, né, em Santa Maria. E lá, né, a maioria dos jovens que morreram, das mais de 240 vidas, não sei ao certo agora, isso de primeiro, né, impacto, foi por conta da inalação da fumaça, né? No caso tinha espuma tóxica e tal. O que causa isso? Ele acaba tampando tudo? Como é que funciona isso, doutor? Na verdade, é justamente na hora de trocar, né? Ele faz uma intoxicação, ele troca de maneira errada, o CO2 vai para a corrente sanguínea, ele vai fazer uma acidose decorrente disso, e aí esse paciente geralmente vai a óbito. A gente até tem antídoto que a gente diz para esse tipo de medicação, para esse tipo de inalação, mas é um caso muito grave. Muitas pessoas, no caso da Boate Kiss, inclusive muitas pessoas que foram ajudar, acabaram indo a óbito depois, justamente pela inalação, porque foram para o hospital e acabaram não conseguindo reverter essa intoxicação pelo CO2. É muito comum também alguns episódios de suicídio, até de garagem, onde a pessoa se fecha na garagem, liga o carro, é basicamente a mesma coisa. Locais fechados, né, como o caso da Boate Kiss, com exposição a fumaça intensa, é gravíssimo, né? A chance de óbito é muito grande. Sim. Então, esses locais, por isso que também hoje tem toda a questão de bombeiro para evitar esse tipo de local, saída de emergência, tudo isso é muito importante, porque se tiver um incêndio dentro de um local fechado, isso é extremamente perigoso. Sim, se a pessoa tiver, a gente daqui a pouco volta à questão da criança também, que é a sua especialidade, né, as nossas crianças, mas se a pessoa tiver num lugar, começou a pegar fogo, tem que sair, existe alguma forma de ela tentar dar uma protegida, um paninho úmido, isso ajuda? Ajuda, se a gente... ajuda em partes, né? Sim. Não vai ser uma grande medida, mas realmente usar um pano para proteção, tu evita que algumas partículas maiores adentrem e tu acaba protegendo um pouco a via aérea. Mas o ideal é tentar sair o mais rápido possível, lógico, de maneira ordenada, para evitar que tenha maior exposição. Quando a gente tem por exemplo, né, foi conversado quando começaram as queimadas em uso de máscaras nesses locais. A própria máscara de tecido, a máscara cirúrgica, que é o que a gente usou na época do Covid, ela tem uma proteção para partículas muito grandes, então ela vai tirar um pouco, mas muito pouco. As partículas mais finas, elas acabam passando. E aí teria que ser uma máscara mais específica, uma PFF2, uma N95, que é aquela bico de pato. Mas mesmo assim ainda tem inalação. Então o importante é evitar a exposição. A prevenção é a melhor saída. É a melhor saída, né? Nós temos aqui, boa tarde, Gica, eu tô na estrada, ligadinha no Multiverso. Quem tá falando aqui é a Janaína. Ela diz que entre Sombrio e Meleiro, né, o Multiverso está de carona, coisa boa. Aí ela mandou uma foto e ela disse assim, tá assim por aqui em Araranguá, no sentido Meleiro. É uma névoa bem forte mesmo, doutor. É mais do que está aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma é mais
na atmosfera. Essa névoa, a Janaína, eu não sou meteorologista, climatologista, mas eu acho que ela nesse caso aqui, ela é marítima. Mas enfim, Araranguá está bem fechado o tempo, uma névoa assim bem grossa. A grosso modo, parece algo marítimo. No entanto, preocupa, né? Preocupa porque a gente está vendo isso constantemente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo também, principalmente, né? As imagens do último fim de semana foram desesperadoras, né? O interior doutor? de São Paulo tá bem ruim, assim. Escolas foram interditadas, né? Voos foram cancelados, realmente é algo, e assim, daí trazendo pro meu lado, né? Puxando sardinha pro meu lado, falando das crianças. Lógico, para os adultos também é ruim, mas para as crianças que já têm uma via aérea menor, essa exposição é extremamente perigosa, né? A chance de fazer uma crise grave é muito maior quando tem essas exposições, né? Tu falou antes aqui do sul, inclusive, né? A gente não tem tanto esse contato com incêndio, fogueira, mas tem muito fogão a lenha, muita lareira, justamente por causa do frio. E isso, por mais que a chaminé, eu costumo sempre falar para os meus pacientes, por mais que a chaminé seja a melhor coisa do mundo, os pais falam, não, mas puxa tudo, alguma coisa sempre vem para o ambiente. Então, em pacientes que já têm sintomas respiratórios, pacientes asmáticos, o ideal é que evite o contato também nesses cômodos, tentar separar, vamos dizer, o fogão é lá numa edícula atrás, ok, aí é mais tranquilo. Mas um fogão onde fica na cozinha, não tem um espaço para eu isolar essa cozinha, não tem uma porta que eu consiga isolar, essa fumaça ela pode disseminar dentro da casa, até essa pequena quantidade que volta do fogão pode ser um alérgeno que vai desencadear a crise no paciente. Interessante. Então isso. É importante tomar cuidado. Sim, então quer dizer, as pessoas que têm algum tipo de doença respiratória não podem ficar perto. O ideal é ficar, lógico, né? Tudo depende de cada tipo de sintoma, cada doença de cada paciente. E principalmente do controle, né? A partir do momento que eu tô bem controlado, eu tô fazendo as medicações corretamente, aí isso tende a ser menos perigoso. Sim. Mas principalmente aqueles pacientes que estão iniciando tratamento, esses são os que ou estão em crise ou estão começando uma crise, esses são os que tem que evitar esse tipo de exposição. Churrasco também? O churrasco também é um problema, mas o churrasco tem a vantagem que as churrasqueiras costumam ser em área externa. Sim. Então isso acaba levando a fumaça para os outros lugares. Mas apartamento às vezes tem por dentro. Aí é um problema. Aí é perigo. Aí é um problema. A sugestão é o quê? Geralmente a churrasqueira está na sacada, abre a janela para tentar tirar um pouquinho dessa fumaça que pode vir. E apartamento ainda geralmente, dependendo do prédio, sim, acaba vindo muito fumaça para dentro mesmo. Pois é um problema, sim. É um problema. E quem tem predisposição, pessoal, e a gente está falando e exaltando também a questão das crianças, é um perigo. Pode provocar algo bem grave. Crise, né? De asma, crise de rinite, aí começa coriza, espirros, tosse, falta, sim, de ar, pode dar todo tipo de sintoma respiratório. Doutor, tem uma pergunta aqui, é um relato, na verdade, da Tatiane. Oi, Tati, obrigada por participar. Ela é do Balneário Gaivota, né? Ela disse que tá gripada, né, já por 2 semanas e nada de melhorar, esse tempo não ajuda e olha que eu me cuido para não pegar tanta friagem. Um tempo com muita poluição, com todas essas características que a gente trouxe agora há pouco, das queimadas e tal, pode afetar nisso, numa melhora? Ou uma pessoa, por exemplo, ela, né, não tem, vamos supor que ela não tem essa predisposição, mas que está com esse quadro. O que ela tem que fazer? Será que tem que procurar um médico, né? Não, pode piorar um quadro agudo, né? Às vezes o paciente está ali, hoje a gente está, além de tudo isso, né? Além dessa questão da fumaça e tudo mais, a gente está tendo aí uma onda de Covid, influenza, parainfluenza, diversos vírus que estão circulando, muito micoplasma, que é uma bactéria um pouquinho diferente, isso foi falado muito da pneumonia, sim, silenciosa, sim, que é exatamente o micoplasma. Então, essas infecções, elas podem acabar piorando mais com essa influência de fumaça, do ar, da umidade, tudo isso pode fazer com que o paciente demore um pouco mais para melhora. Porque ela disse que a saúde dela sempre foi muito boa, ela nunca testou positivo para Covid e tal, e que tá estranhando essas 2 semanas, né? Claro que a gente tá falando em linhas gerais, né, Tati? A gente tá pegando um caso, né, mas né, tem que ver a sua imunidade, tem que ver, analisar todo o contexto também. Mas eu acho que diante do assunto que a gente tá trazendo, um quadro como o nosso ar poluído, com essa influência da fumaça, pode agravar, né? Pode criar uma situação agravante, né? Na saúde das pessoas, né? Sem dúvida, é algo que a gente tem que ficar sempre de olho, né? Essa questão o nosso ar em si, eu tenho muitos pacientes que vieram de fora, assim, e inclusive do exterior,
E a grande maioria, quando vem para cá, acaba piorando. É impressionante. Dificilmente os que saem daqui e vão para outro lugar, eles pioram em outro lugar. Eu tenho muito paciente de Siderópolis, região que tem bastante fazem bastante essa ainda, questão, né? de viagem para exterior, temporada. Eles vão para lá, ficam ótimos, voltam para cá, baixa tudo de novo. Eu converso com muitos motoristas de aplicativo, né? Converso mesmo. E muita gente de fora que mora aqui. Eu conversei com um pernambucano que tá de malas prontas para voltar, só aguentou um ano aqui, porque ele disse que ficou doente o tempo todo. Ele e a família dele, né? E coincidentemente tem a ver com esse assunto seu aí, né? Eu, na hora, nem argumentei dessa questão do carvão, da poluição, mas que agora o doutor falando, né? O doutor que tem dados empíricos, porque lida com as crianças, lida com as pessoas, né? Pode explicar pra gente. E é isso, né? Não, a gente tem estudo muito bem documentado já de cidades brasileiras onde a gente tem uma maior exposição a cigarro, não só no Brasil, no mundo inteiro, maior exposição à poluição, eles têm mais pacientes asmáticos. O controle da asma é mais difícil de ser alcançado. Então isso a gente já tem muito bem documentado no mundo inteiro. Então é algo que realmente é muito importante a gente ter cuidado com essa questão. Doutor, tu ficas comigo mais um pouquinho? Eu vou fazer um intervalo, nós vamos chamar o Ronaldo Coutinho. Vamos falar depois dessa pneumonia silenciosa aqui, que eu tava olhando umas notícias sobre isso, e também sobre as rinites, né? Criança, né? Como parece que tem mais casos. A gente vai tentar entender também um pouquinho com o doutor, que vai ficar conosco aqui, tá bom, gente? Uma pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. E nessa sexta maravilhosa, última sexta-feira de agosto, eu tô recebendo um convidado especial, que tá aqui como comentarista também do Multiverso. Dr. Gustavo Bernardo, pneumologista pediátrico. Soube agora também que é coordenador do pronto-socorro da Unimed, com pronto-socorro pediátrico, né? E nós estávamos conversando muito durante o intervalo. Um prazer te ter hoje nessa sexta-feira. Prazer, Gica, tá muito legal o bate-papo aqui. Vamos pro próximo bloco, acho que vai ser mais legal ainda. Vamos lá. Você fica em plantão o tempo todo? Porque, olha, ser um médico de criança, dessa parte ainda, né? Que eu acho que a maioria das doenças tem a ver com o sistema respiratório, enfim. Deve ser um full time aí. É, mais ou menos, já foi mais, a mulher vai segurando um pouco, né? Porque né, doutor? Tem que saber controlar, mas realmente é algo que, principalmente nessa época do ano, a gente começa ali mais ou menos começou as aulas ali em fevereiro, esse ano começou um pouquinho mais cedo. Final de fevereiro já começa a bombar, é pronto-socorro, é consultório, e aí vai até mais ou menos meados ali de outubro, e começa a dar uma tranquilizada em novembro até fevereiro. Aí volta as aulas, começa tudo de novo. Já volta. E tem a ver então com esse contato aí, dentro de sala de aula, com muita criança, é no natural, né? Com certeza, tá? A grande maioria dos pacientes que têm quadros virais consecutivos são os que vão para a escola, né? E a tendência é que cada vez se dissemine mais. Sim. A gente também vive num local mais frio, né? Na região sul, aí o que acontece? Todo mundo fecha tudo porque tem medo do frio. Aí que é o grande problema, porque daí mesmo que os vírus gostam e começam a disseminar, porque quando a gente tem um espaço arejado, ele ainda não tem tanto contato. Agora, quando fica tudo fechadinho, um monte de gente dentro de um lugar, aí ele adora e aí ele se espalha. Lá em casa é uma briga. Eu chego em casa, abro todas as janelas, mesmo no inverno. Aí todo mundo fala, ai, que frio. Vamos arejar a casa um pouquinho e daí depois a gente fecha, porque eu não quero ver vocês doentes. A gente tenta fazer o melhor pros filhos, enfim, eles quase não ficam doentes, viu? Acho que dá certo. Dá certo. Mas passa um friozinho. Mas assim, vamos lá. Você falou antes, agora há pouco, né? Nós acho que tratamos bastante do assunto da fumaça, né? No caso das queimadas. Falamos do contexto aqui de Criciúma, da nossa região. Claro que o assunto não cessou, mas eu acho que deu para dar uma introduzida. Você falou da pneumonia silenciosa, eu estava lendo sobre isso. O que é a pneumonia silenciosa? A pneumonia silenciosa, ela antigamente era chamada de pneumonia atípica, justamente por ser um quadro atípico, é um quadro diferente da pneumonia clássica que a gente vê, que é aquela pneumonia com quadro viral, febre alta, muita tosse, o paciente piora rápido. A pneumonia atípica, né, que é chamada de pneumonia silenciosa, é um quadro mais arrastado, um quadro com uma febre baixa, geralmente até uns 38,5 no máximo. E é um paciente que vai ficar às vezes com 10, 15, 20 dias de sintoma e ele vai piorando devagarzinho, até que realmente piora.
geralmente está associado em pacientes maiores, 5 anos para cima, pacientes escolares. E aí começa a ter um padrão de bactéria um pouquinho mais parecido com o adulto, que esse é o padrão mais do adulto também. A criança, geralmente, abaixo dos 5 anos, ela tem essa pneumonia mais típica, que é esse quadro mais agudo. Esse quadro um pouquinho mais subagudo, um pouquinho mais prolongado, que a gente chama da tal da pneumonia silenciosa. E é perigoso? Em geral, são pneumonias mais tranquilas de tratar, tá? Dificilmente é um paciente que vai internar. Mas a gente viu principalmente esse ano que em muitos locais tiveram infecções graves. Inclusive a gente teve aqui um quadro no nosso hospital que o paciente acabou evoluindo com uma pneumonia bem grande, evoluiu super bem, o prognóstico foi ótimo, mas evoluiu com uma pneumonia grande. Isso não é o comum da pneumonia silenciosa, mas pode acontecer. Em alguns casos sim, às vezes com derrame pleural, que é aquele líquido no pulmão. Então às vezes pode acontecer, mas o mais comum são quadros mais simples. Uma pneumonia é uma inflamação no pulmão? O que é? A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar, que é o tecido do pulmão. Quando a gente diferencia, assim, por exemplo, da bronquiolite ou da crise de asma, são doenças da via aérea e do tubo que leva o ar lá para dentro. A pneumonia ela é a infecção lá do parênquima mesmo, do próprio tecido. Que aí pode ser uma infecção por uma bactéria, por um vírus, às vezes uma pneumonia química, o paciente aspirou alguma coisa, vomitou e broncoaspirou. Pneumonia por agentes quimioterápicos, então tem várias causas. Sim. Doutor, agora há pouco, né? Espera. Opa, hoje eu não tenho assistente para me trazer água, mas assim, agora há pouco falamos ali, o Coutinho falou da questão das queimadas, da influência, você explicou muito bem pra gente aqui todo o contexto, né? Os perigos que estamos sujeitos por conta da fumaça. Falamos das queimadas, mas todas as fumaças, inclusive pessoal de lareira, né? O pessoal aí que tem lareira, tem fogão a lenha, essas coisas, tem que tomar cuidado, principalmente com criança, botar longe pessoas que têm já predisposição para essas doenças, né? Mas o Coutinho deu um puxão de orelha no final, como ele adora fazer, falando da poluição do planeta, dos nossos problemas, água contaminada, a gente que tá maltratando o planeta sempre, e daqui a pouco a conta vai vir, né? E diante disso, né, as crianças estão ficando mais doentes? O que você tem percebido? Me parece que sim, as crianças estão ficando mais doentes, um pouco, talvez por causa disso sim, por causa do meio ambiente, mas eu vejo muito porque hoje as crianças vão muito cedo para creche, elas acabam tendo esse contato com os vírus muito mais cedo. Tava conversando com um colega essa semana e ele tava falando justamente isso, que antigamente isso aí é uma questão mais socioeconômica, né? As mulheres acabavam ficando mais em casa, eram donas de casa, as crianças iam para a escola lá com seus 5, 6 anos, né? Hoje, com 6 meses, a criançada está indo para a creche, então eu acredito que está muito mais relacionado com isso, com essa questão das crianças irem mais cedo, ter esse contato mais cedo, do que realmente culpa da poluição, que com certeza influencia muito, né? Foi o que a gente falou praticamente o primeiro bloco inteiro, e influencia pra caramba mesmo. Mas esse envolvimento com esses vírus mais cedo, isso é um dano muito grande pro pulmão das crianças. Isso é muito danoso, assim. Interessante, porque na época da minha avó se falava, mas vai criar imunidade, anda descalço, deixa comer areia que vai criar imunidade. Mas isso não cria, né? É o que eu ouvia. Isso não cria uma imunidade? Se você, quanto mais cedo levar, a imunidade vai aumentando ou não? Assim, eu costumo falar para meus pacientes, andar descalço, pegar vento, brincar no chão, comer terra, comer pedra. Depende da terra, né? Exatamente. Isso não tem problema nenhum. Se não tiver ninguém doente do lado espirrando em ti, não tem problema nenhum. O problema é o quê? Justamente as creches, elas acabam sendo o quê? Um lugar pequeno, fechado, com um monte de criança dentro. Uma pegou, não tem como o resto não pegar. Lógico, a criança vai criar imunidade antes? Vai, mas até que ponto isso vale a pena? Não acho que vale. Saber se está preparada justamente por vários aspectos, né? O sistema imunológico da criança, ele começa a ter um sistema bom, assim, em torno dos 2 anos, né? Então, geralmente 6 meses o paciente para de receber ali os anticorpos maternos, muitas mães acabam não amamentando mais. Então, isso acaba tendo uma influência em relação a essas infecções, né? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. O grande problema desses pacientes que acabam indo mais cedo para a creche, eles acabam pegando antes, e a via aérea é menor, o risco de internação é muito maior, como o sistema imunológico não está pronto, a infecção pode ser pior. Então, tem muita coisa envolvida nesse meio do caminho. A Covid assustou, doutor? Demais, né? A Covid, assim,
dentro do ambiente pediátrico, a gente teve casos mais tranquilos, né? Em relação aos adultos, nem compara. A gente, graças a Deus, as crianças foram meio poupadas, digamos assim. Tivemos casos graves, tivemos óbitos. Mas menos que os adultos. Muito menos. Tem já algum estudo, aponta o porquê? Imagina-se que o uso primeiro contato das crianças com o coronavírus ele já existia há muito tempo, né? E as crianças, justamente por esse contato com creches, já tinham mais contato com corona, talvez já tivesse alguma proteção adicional. Junta isso aos pacientes, a maioria dos pequenos já tinha algum contato com corticoide inalatório, corticoide nasal, que pode ser um fator predisponente. E também tem uma questão fisiopatológica lá da criança, ela produz algumas substâncias um pouquinho diferentes dos adultos, e ainda isso pode ajudar. E ainda não tem tantas comorbidades, que é aquilo que a gente, é o nosso pagamento da conta pelos nossos maus hábitos, né? Isso é sem dúvida, né? A gente viu isso no Covid e foi clássico, né? Lógico, nem todos, né? Nem todo mundo tinha essa questão, mas foi visto muito isso. Exatamente. Rinite. Eu tô com rinite. Todo mundo fala que tem rinite, gente. Minha turma toda, tem rinite. Então tá, eu vou ter que ter rinite também. O que é rinite? Por que todo mundo tem rinite? A rinite, ela é uma inflamaçãozinha do nariz, costuma dar aquela coriza. Depende muito, lógico, da rinite. A gente tem a rinite que ela é mais do congesto, aquele paciente está sempre trancadão, tá? Sempre fanho. E tem a rinite mais alérgica, que costuma ser aquele paciente que é mais coriza, mais espirro, aquele que acorda espirrando, não pode ver uma casa fechada que entra dentro daquele pó e já sai espirrando para todos os lados. Então varia muito de quadro clínico. Mas a rinite, ela é uma inflamaçãozinha que é uma doença crônica. Por que todo mundo tem, né? Digamos assim. Porque a gente vai ter para sempre. Então, não é como a asma, que geralmente com o passar do tempo, não é que a pessoa deixa de ter asma, mas ela para de ter sintoma. O pulmão fica grande, se tratou, fica bom. Agora a rinite não. A rinite tende a ir pro resto da vida, e aí vai ter períodos sazonais. Inverno, primavera, vai vir com tudo. Aí verão, outono fica ótimo. Chega no inverno de novo, pode ser grave, doutor? Quando é que a pessoa tem que acender o alerta? Tanto para criança ou adulto também, pelo seu conhecimento geral, assim. O problema da rinite são as comorbidades, né? As coinfecções, né? O paciente começa a fazer sinusite de repetição, pode começar a fazer crise de asma por causa da rinite. Então, esses são os quadros que começam a preocupar um pouco, né? Porque daí o paciente começa a usar muito antibiótico, começa a usar muito corticoide. Aí vem a bagagem que... E aí junta com tudo, né? Então, é importante que o paciente... tem que cuidar. Lógico, com o passar do tempo, geralmente eu também tenho rinite, faço o tratamento corretamente, não vou contar aqui que não, porque senão fica feio. Mas assim, a gente releva com o tempo. Consegue lidar com isso, exatamente, né? Mas principalmente criança, isso geralmente interfere em outros quadros, então a gente tem que tomar cuidado. Bom, tem duas mensagens aqui pro doutor, o Matheus Mastella, o doutor Matheus Mastella, né, Mastella? Doutor é fera demais, diz pra ele que amanhã o Tigre vence. Esperamos, né, Mastella? Tem que, né? Tem que vencer amanhã, aí, né? Ai, coisa boa. E ó, o Eduardo da Minelli Daló, abraço pro doutor Gustavo, quem falou é o Eduardo Daló, tá mandando um abração pra ti. O doutor Eduardo teve aqui no programa do Mano, se eu não me engano. Sim, gastropediatra, querido, meu amigo. O Choque falava muito dele, não é? O Choque já levou pra consultar com ele. Ele já veio aqui com a gente também. Eu não sei se eu tava. Acho que ele veio também. Né? Que demais. Essa audiência qualificada aqui da 92 é boa demais. Às vezes a gente não tem nem noção, né? Mas quando vem um amigo, as pessoas sempre se manifestam. Foi muito legal o nosso bate-papo hoje. Espero que você tenha gostado, doutor Gustavo, porque eu acho que foi bem legal, bem informativo. Acende um alerta aí pras pessoas, cuidados importantes, né, gente? Vamos procurar o médico, vamos fazer a prevenção, ficar longe de fumaça, né? E buscar salvar o planeta também, cada um fazendo a sua parte. Eu acho que é isso aí. Foi muito legal. Obrigada. Eu gostei bastante também, Gica. Fico muito lisonjeado pelo convite. Quando quiserem, eu tô à disposição, quando der tempo também, quando der, nem né? sempre dá, né? Não é assim, né? Mas dessa vez fechou o horário. Que bom. E eu fico à disposição, muito obrigado. Que ótimo. O seu arroba é Dr. Gustavo? DR Gustavo Bernardo. Então tá, gente, vale a pena, é uma simpatia, bom demais.